Beleza, gravando aqui mais uma aula aqui dos Novos Titãs. Pessoal, você sabe, o Ezra falou com alguma coisa com vocês porque ele não tá conseguindo entrar no sábado? Ele tá com alguma atividade? Porque todo sábado ele não tá entrando. Ele não tá conseguindo entrar. Ele não chegou a comentar, não. Tá. Qualquer coisa depois, já que vocês têm um contato aí no WhatsApp aí também, manda uma mensagem pra ele lá, fala com ele pelo menos pra poder colocar, porque é importante assim, mesmo que vocês não venham, não vou poder ir no sábado, é legal vocês chegarem e mandar aqui, ó, não estarei presente nesse sábado, só mandar assim no chat, entendeu? Mais uma vez, isso é uma forma de fazer presença online mesmo quando você tá falando a sua ausência em tal dia, tá bom? Então, e aí porque, por exemplo, eu tô perguntando isso porque dependendo do feedback que ele der, a gente vê uma possibilidade de mudar horário, alguma coisa nesse sentido, de uma forma que ele possa participar, entendeu? Mas nesse sentido, assim, não que não fazer uma vez por semana também funcione, principalmente nessa etapa que vocês estão aqui. Tá bom. E é isso. Ô Jean, fala alguma coisa aí, só pra eu ver se tá pegando o áudio do computador. Oi, oi. Tá Tá? pegando sim. Tá, beleza. Só tô vendo se na gravação aqui vai pegar o áudio. Então tá. Ô pessoal, vou passar aqui o board com vocês. E aí? Ô Jean, como é que estão ali as suas atividades ali? Quase acabando os vídeos também? Como é que tá? Tudo que tá no board tá pronto já. Eu fiz essa semana. E aí eu queria que você revisasse lá pra ver se tá tudo nos conformes. Eu tinha esquecido aquele Ready to Dev, também tá pronto, só que eu esqueci de colocar o link do GitHub, tô colocando agora. Uhum. Não, beleza. Tô vendo aqui que agora esse aqui tá com link que eu tinha bloqueado por esse motivo, né? Aqui tem do Esdras aqui que tá bloqueado. Outros pra review. Com essa parte 3 você encerrou também? Não, eu tava vendo que, tipo, a gente tinha dividido as aulas em 3 vídeos, né, nas playlists. E acho que Uhum. tem 16 vídeos dentro da playlist. Então a terceira parte compreenderia do vídeo 6, né, da videoaula 6 até o Tá. 9. Uhum. Não, perfeito. Eu fiz, Na eu parte fiz 4 que são... mais vídeos dentro da primeira e da segunda. Eu fiz diferente, porque, tipo, na lógica das coisas que tinha que fazer lá, na minha cabeça fez mais sentido, assim, sabe? Não, tranquilo. Tipo, categorizar assim. Aí eu não fiz naquela que você tinha dito de fazer 3 e tal. Não, entendi. Você terminou um ciclo e depois começou outro, né? Tipo, aí tem uma atividade, a atividade Sim, vai 4 vídeos, eu terminei esses 4 e segui. Criei o novo sim. card. Uhum. Não, os dois jeitos Eu vi funcionam. que na playlist tem muitos exercícios que, tipo, ele coloca um negocinho bem pequeno, assim, novo, né? Só que ele já tá usando tags, coisas que já estão presentes nos outros vídeos. Só que eu falei, vou por partes, assim, vou bem devagarinho mesmo pra tentar fixar melhor. Fazer mais vezes o exercício, colocar mais cards lá pra reproduzir mais vezes, entendeu? Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse board público. Não sei onde tá aqui. Eu queria colocar o board público para quem for de fora conseguir se ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui para outra tela. Porque é bom por conta da questão da transparência, sabe? Do projeto. A pessoa consegue ver, mas ela não consegue editar e nem mover, sabe? Uhum. Tenho não, gente. Depois eu vou ver aqui como é que faz. Tem um jeito de deixar esse board público, mas eu não tô encontrando aqui mesmo. Depois eu vejo se eu encontro um jeito aqui de colocar.
painel administrativo. Eu só vi a opção de compartilhar ele, mas de deixar público também não. Tem um local que tem jeito. Antes eu deixava eles, agora eu não tô achando aqui, mas depois eu vou procurar. Com mais calma aqui, eu procuro na documentação. Então tá, pessoal, assim, eu vou fazer a revisão dessas tarefas de vocês, mas não aqui, tá? Eu tô vendo aqui que o Jean já colocou os links. Deixa eu só clicar aqui só pra ver se tá ok. Beleza. Tá, todos os arquivos estão aqui pra eu olhar. Jean CSS. O arquivo do CSS é o nome dele. Tá cedo. Eu só achei engraçado. Imagina eu abrir um código de um sistema e tá o nome de cada desenvolvedor nos nomes dos arquivos. Mas beleza. Aí, gente, aqui é o seguinte. Eu vou passar para vocês aqui a próxima etapa, que é fazendo os exercícios, tá? Então, depois, hoje, mesmo que você tenha alguns vídeos ainda para resolver, que eu vou começar a fazer o review das suas tarefas aqui, essa aula de hoje vai servir para isso, mas qualquer coisa a gente volta nele de novo, tá? E, Letícia, você vai quebrar um pouco a cabeça aí de novo, tá? O motivo de quebrar a cabeça é por causa do seguinte: eu não sei como isso vai funcionar dentro do Windows. Tá? A realidade é essa, eu não sei como funciona. É o seguinte, a gente vai começar a utilizar agora o Docker. Eu não sei se lá naquelas minhas videoaulas eu mostro o Docker, que eu coloco um banco de dados lá, um banco de dados MySQL, alguma coisa nesse sentido, e se eu faço essa configuração com o Docker lá dentro. E a gente vai começar a utilizar ele. Por quê? Porque a gente vai colocar vários servicinhos na nossa máquina. A gente vai colocar um servicinho de banco de dados, a gente vai colocar o serviço que vai rodar o PHP, tá? São serviços, cada um processa armazenamento de dados, o outro processa a leitura do código. Então a gente chama isso de serviços, tá? Eu não gosto de instalar esses serviços na máquina, porque deixa a máquina lenta, tá? Quando a gente coloca isso utilizando o Docker, que é dentro de um container, eu vou explicar esses conceitos e esses nomes, tá? Quando a gente coloca dentro desse tipo de coisa, ele fica isolado lá enquanto você estiver utilizando. Quando você desligar o Docker, desligar esse container, liberou a memória do seu computador, tá? Outra vantagem também é que, por exemplo, o serviço do Jean precisa de rodar o PHP 8.3. Já o serviço da Letícia precisa de rodar o PHP 8.1. Se você instala na sua máquina, aí, por exemplo, você quer rodar o sistema do Jean, você vai ter que desinstalar o 8.1 e colocar o 8.3. Você vai voltar para o seu projeto, você tem que desinstalar o 8.3 e colocar o 8.1. Tá vendo que saco? Imagina ali você tá mexendo no Word, em algum documento assim de texto, ou um documento de edição de imagem, que você tem que ficar instalando e desinstalando software para encontrar qualquer versão, tá? Então isso é muito trabalhoso. E dentro de uma equipe, essas coisas, você pode trabalhar com vários projetos, com várias áreas de um projeto diferentes, que vão ser tecnologias diferentes, versões diferentes. E o container permite fazer isso. O que precisa para rodar esse projeto? Precisa do container A, B e C, já está lá no código. Você só roda um comando, os containers abrem e você começa a rodar o sistema. Desligo, tem um comando lá de down, de shutdown, de desligar. Você desliga, vai para o outro projeto, para a pastinha do outro, igual vocês fazem CD e não sei o que, abre a pastinha e tal. Roda o comando de subir de novo aquele projeto, pronto. O projeto está funcionando na sua máquina de novo. Outro projeto diferente. Então é uma coisa muito rápida. Tá? E aí a gente vai ter que utilizar isso aí aqui. O problema aqui é o Windows. Eu não sei como o Windows funciona. Eu sei que tem gente do time que utilizou. Só que eu não sei quanto de memória de RAM que eles precisaram, entendeu? Porque assim, esse negócio de container, essas coisas, é praticamente nativo dentro do Linux, sabe? É do Linux, assim, é possível, quando você instala ele, a forma como ele cria é muito nativo. O Windows não consegue criar. Então o Windows, ele cria um Linux para rodar os containers. Eu acho que não vai precisar de rodar um Linux, porque você já tem o WSL que está com Ubuntu. Então pode ser que aquilo ali já rode ele. Tá? Só que eu não sei como é que você vai acessar o URL
dele no seu navegador. Não faça a mínima ideia, tá? Não faça a mínima ideia como é que isso vai acontecer. Então eu vou explicar um pouco esse conceito aqui, vou mostrar como é que é o script desse container. E aí, ô Letícia, sua primeira atividade vai ser o primeiro card que você vai ter, vai ser fazer esse script de Docker funcionar dentro do Windows e montar um tutorial. Por que montar um tutorial? Um tutorial pode ser no Google Docs, para a gente compartilhar com outros alunos, tá? Ao você fazer esse tutorial, pode ser que tenha jeito e pode ser que não tenha jeito. Porque, por exemplo, como eu falei com vocês, quem rodou Docker dentro do Windows, rodou talvez com Windows com 16 GB de memória RAM. Aí aguenta, obviamente que aguenta, né? Mas agora, como você tem uma quantidade de memória RAM suficiente, será que vai rodar normalmente? Entendeu? Será que ali, se você usar o WSL ali, instalar o Docker ali dentro do WSL, porque tem como instalar, fazer as coisas, vai tudo funcionar perfeitamente ali dentro? Pode ser que sim, tá? E aí esse é o ponto, esse tutorial que você vai fazer, esse documento, é isso. Você vai colocar talvez o link de um vídeo que ensina a fazer isso no Windows, entendeu? Olha, você vai precisar de configurar isso, tá? Aqui o vídeo que ensina. Você não tem que descrever o vídeo não, tá? Não tem que escrever, pegar no tutorial e escrever não, tá, gente? Você encontrou um vídeo que tem um passo a passo, você fala, ó, primeiro você vai ter que criar e instalar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse vídeo ensina, pronto. Agora você vai fazer isso aqui, isso aqui. Esse vídeo ensina. E bota lá no passo a passo que você colocou. Tá bom? E aquilo que você não encontrar, por exemplo, dificuldades que você teve, igual esse negócio da troca da senha. Olha que legal se você chega ali e documenta isso numa troca de senha. Você documenta isso dentro do README do seu GitHub. Entendeu? Quando alguém for pesquisar na internet como trocar a senha do Linux no Windows, do WSL, vai encontrar o seu perfil no GitHub ensinando a fazer. Entendeu? É uma forma de você se fazer presente online. Tá? A pessoa encontra o seu perfil e sabe, nossa, essa pessoa aqui conhece de tratar isso aqui, porque ela já passou e já resolveu o problema, tá? Então, assim, todas essas coisas que a gente coloca de forma pública na internet para ajudar os desenvolvedores nos traz uma certa visibilidade muito boa, tá? No item. Então, assim, aí a minha primeira sugestão é isso, sobre você criar esse tutorial, tá? Então, vou explicar um pouco aqui do Docker, do container, o que eles são, tá? E para que vocês possam utilizar, beleza? Então tá bom. Beleza. Beleza. Então eu vou agora. Deixa eu abrir aqui vou abrir o Google Drive aqui em cima. Porque eu tenho que apresentar aquela apresentação de slides. E eu vou colocar aqui embaixo assim que eu abrir. Lembram disso aqui, né, gente? Sim. Beleza, agora eu vou criar um novo aqui, tá? Para explicar outra coisa. Vocês sabem o que é um Docker? Docker, quando vocês ouvem essa palavra, vocês sabem o que é Docker? Não. O Docker é no porto, sabe? O porto que chega os navios. Aí aqueles locais que ficam atracando os navios é o Docker, tá? Aquela área de atracação ali, ó, dos navios, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, esse projeto recebeu esse nome. Existem outros softwares com outro nome, tá? Esse tem o Docker, e existem outros nomes também. Mas ele recebeu esse... Oi? Tá em inglês então, né? Porque tipo, eu já tinha escutado isso como Docker. Isso, mas aí eles colocam isso pra inglês, né? Aí vai no inglês, aí esse R é como se fosse... eu tenho a Docker, que é o espaço, e o Docker, quando eu coloco esse R, ele é como se fosse o agente, a pessoa responsável por colocar as coisas ali.
É o funcionário que trabalha na doca. Tá? No inglês esse é R, assim, né? Então sempre é o funcionário. É a pessoa que trabalha ali. E aí esse nome veio realmente desse mesmo conceito ali desse espaço. E esse Docker, ele armazena containers. Tá? Ele roda e gerencia containers. Que é o mesmo conceito também do containers que estão lá na Docker. Tá? São aquelas caixas fechadas mesmo. Então aqui, ó, eu tenho o software Docker. Tá? Eu tenho esse software aqui. E em cima desse software, eu vou ter os meus containers. Esse aqui tem menos memória, ó. Ficou pequenininho, ó. Tá? E é isso, gente. Eles têm os containers. O que tem dentro desses containers? Os containers lá no Docker, ele é totalmente fechado, tá? Ele é isolado lá. As coisas de fora não acessam o container, tá? E as coisas do container também não acessam as coisas de fora. Ele só está dentro dessa plataforma que dá uma estrutura para ele estar ali dentro. Aqui em desenvolvimento de software, a gente pode ter aqui um PHP. Aqui eu posso ter um outro software. Aqui eu posso ter o Apache ou o Nginx. Vou colocar o Nginx aqui. Aqui eu posso ter o banco de dados, BD. Aqui eu posso ter... esse aqui não pode ser o Redis não. Mas eu posso ter, sei lá, o serviço X. Aqui eu tenho um outro aqui que eu vou ter o meu sistema de cache. Um Redis, não sei o que. Ô Edmar, cada um vai ter um software único? Não, eu decido o que eu quero colocar dentro do meu container. Se eu quiser colocar o PHP junto com o Nginx aqui, eu posso colocar os dois. E não ter ele aqui do lado de fora. Tá? Ou eu posso colocar ele aqui dentro. Tá? Então eu posso. Isso aí é uma coisa como a gente vai querer gerenciar o nosso projeto. Normalmente, uma coisa que a gente sempre coloca separado, muito separado, mais separados do que containers também, é o banco de dados. A gente costuma colocar dentro de um serviço de banco de dados, gerenciamento de banco de dados mesmo. Mas aqui eu vou trazer tudo aqui porque é a forma como a gente vai usar aqui dentro do curso, porque ele vai ser uma mini simulação de um sistema real, tá? Que vocês vão fazer. Então, a gente coloca cada um disso. Ele tem um monte de coisa. Então, a mesma coisa tem lá, tem um monte de coisa lá dentro. Só que, o PHP só, ele faz a leitura do código. Mas se você digitar na barra de endereço da URL lá, você não vai conseguir acessar o código do PHP pela barra de endereço. Alguém tem que acionar o PHP para entregar o HTML, tá? Alguém tem que fazer a parte do serviço que eu possa entrar no navegador. Quem faz esse trabalho é o Nginx. Só que o Nginx não consegue ler as coisas do banco de dados. Quem consegue ler as coisas do banco de dados é o PHP. Tá? Então vou fazer até uma mudança aqui só para ficar claro no desenho que eu vou fazer. Ó. Tá? Só para ficar claro aqui no desenho que eu vou fazer. Nos serviços aqui. Isso aqui são os containers, cada um com serviço. O Nginx, ele vai se conectar no PHP. Ele vai solicitar o PHP, ele vai conectar no PHP. O PHP não vê o Nginx. O Nginx vê o PHP. Quando você digita uma URL lá em cima, wall.com.br, você digitou isso lá em cima, ele está batendo aqui, ó, no serviço de Nginx. Pode ser outro, eu não sei qual que o wall usa, tá? Mas pode ser o concorrente. Então, tudo isso aqui pode ter uma outra linguagem por trás e não ser essa tecnologia que eu estou mostrando. Mas ele vai bater no Nginx. O Nginx vai falar assim, tem alguém acessando a home. Eu tenho que interpretar a página da home e montar o HTML. Tenho que fazer esse processo. Aí, o que o Nginx vai fazer? Ele só mostra para o usuário. Ele só coloca ali para o usuário depois de processado. Quem vai processar essa informação vai ser o PHP. Então, ele vai chamar o PHP e falar assim, aqui, ó, alguém quer acessar
o site do UOL. Eu ainda posso passar aqui no Nginx a informação. Esse cara está logado ou não. Dependendo se ele estiver logado, ele pode ver conteúdos privados. Se ele estiver deslogado, PHP, você vai colocar só os conteúdos com aquela tag. Precisa premium lá. Então, assim, eu posso passar na hora que o cara está tentando acessar a página informações para o PHP sobre o acesso. A localização, qual que é o IP, qual o navegador que o usuário está utilizando, se ele está vindo do mobile, tudo quem pega é aqui, ó. Tudo quem pega é esse cara. Ele pega todas essas informações de quem está acessando e a página que é o request que está pedindo e manda lá o PHP. Processa isso para mim. O PHP recebe essa informação e vai olhar. Eu tenho que trazer notícias? Eu tenho que trazer uma lista de usuários? Eu tenho que trazer... O que eu quero trazer nessa rota, nesse endereço? Se fosse o uol.com.br/users, talvez eu tinha que trazer todos os usuários. Ele vai tentar interpretar o que aquele request está chegando, esse cabeçalho de request está chegando. E se ele precisar do banco de dados, ele vai conectar no banco de dados para solicitar essas informações, ou para escrever, solicitar qualquer coisa desse tipo, tá? O banco de dados não conecta no PHP, o PHP conecta no banco de dados. Isso aqui depois eles só vão dar return. Ó, o PHP conectou aqui e pediu assim, ó, traga para mim as últimas notícias. E o banco de dados dá um return das últimas notícias. O PHP processa esses dados que veio do banco e não sei o que, monta o HTML igual vocês estão montando aí, né? Interpreta, coloca as coisas ali dentro do HTML e dá um return pro Nginx que fez a requisição. O Nginx recebe o return, que é o HTML, coloca no browser do usuário e o usuário vê a página. Ih, peraí, deixa eu ajudar. Já tá travando o chip aí, Letícia? Oi? Já tá travando o chip aí? Aham. Ele falando, aí teve uma hora que eu olhei assim pra minha imagem, eu tava assim, ó. Ai, meu Deus. Mas eu acho que é os termos, tipo, esses nomes. É. Ainda não é familiarizada e fica tipo, meu Deus, será que eu vou lembrar disso? Sim, mas ele explica bem, não. Tipo, dá pra criar um raciocínio. Tipo, Sim. como que ele vai passar tarefas diferentes pra nós, entendeu? Mas ele tinha dito que ia, né? Então assim, gente, eu tô colocando aqui 3 serviços aqui, tá? De exemplo aqui pra... mas simplificando ainda tô simplificando o que acontece tudo por trás aqui, mas isso aqui dá uma boa noção do que realmente está se passando. Opa, agora é minha cachorra batendo na porta. E aí, por exemplo, por que eu gosto de utilizar o Docker e eu indico para os meus alunos a gente já ir para os treinamentos utilizando o Docker? Porque você vai instalar esse Docker na sua máquina e vai ser muito fácil você colocar esse serviço para funcionar na sua máquina, como se fosse um servidor real, um servidor de produção. E uma vez que você desligar esse serviço, ele libera toda a sua memória RAM da máquina. Agora imagina você ficar instalando todas essas coisas no seu computador, vai ficar muito lento. Tá? E aí toda vez que você ligar o computador, ele vai iniciar todos esses serviços aqui. Dessa forma que isso não vai acontecer. Você só vai ligar esse serviço se você pedir para ligar. No servidor a gente deixa ligado o tempo inteiro, tá? Existem outras vantagens da gente utilizar esse modelo de containers também, tá? Existem várias, tá, gente? Por exemplo, num projeto a gente está vendo que está tendo gargalo no PHP, tá? Ou no banco de dados. Muito acesso ao banco de dados está deixando o banco de dados lento. Então, eu duplico o banco de dados, eu escalo o banco de dados. Agora, eu tenho o mesmo banco de dados duplicado, tá? E o PHP... ele vai conectar lá também. Aí talvez esse...
talvez esse banco de dados aqui novo que chegou, ele vai ser só para gerar relatórios. Eu vou fazer consultas, é o mesmo banco de dados, os mesmos dados estão nos dois, tá? Mas esse aqui vai ser para gerar relatórios, esse aqui para o usuário final. Então eu não gero gargalo para o usuário final. Por relatórios eu deixo aqui porque é mais pesado. Porque eu notei nas estatísticas, nos gráficos que as ferramentas nos dão aqui, está se gastando muito tempo porque o banco de dados não está dando conta de toda a requisição que está chegando para ele. Tá? Quando antigamente a gente fazia isso tudo num pacote só. Ficava tudo dentro aqui, ó, tudo aqui dentro. Tá? Então ficava desse jeito aqui. Ó. Então, ó, PHP, BD, Nginx, por exemplo, ficava tudo aqui dentro. Aí o que acontece? Tá dando gargalo no banco de dados. Eu tinha que duplicar tudo. Gente, olha o consumo de recurso desnecessário aqui. Porque quem tá dando gargalo é o banco de dados, mas eu tive que duplicar o cache, tive que duplicar o PHP, tive que duplicar o Nginx porque o banco de dados tá dando gargalo. Tá? Então aí era muito mais custoso manter um serviço, né, dentro dos servidores, porque a gente tinha que duplicar tudo. Com a chegada do container, a gente pôde separar isso e trabalhar de forma mais isolada cada um desses. E é bem interessante também, porque, por exemplo, vamos supor que aparece uma falha. É óbvio, tá, gente? Tem o seu comprometimento. Se o PHP consegue ver o banco de dados e esse PHP tem uma falha de segurança e alguém consegue invadir ele, tá? Invadir esse PHP, a pessoa que invadiu aqui vai conseguir enxergar o banco de dados, mas não vai conseguir enxergar o Nginx, tá? Então, assim, tem algumas regras de isolamento que a gente consegue fazer aqui, tá? Entre esses itens. Então, tem uns fatores de segurança. Vou dar um exemplo que eu fiz em um projeto, tá? Eu tinha um projeto mais ou menos como esse. Todo mundo tá aqui, gente? Vocês estão sem silêncio? Eu tô aqui. E tem o microfone aqui, meu ventilador também. Não, então tá bom. Olha, eu tive um projeto que era o seguinte. O projeto foi invadido. O projeto estava desatualizado há 2 anos. E aí o hacker, normalmente é robô, descobriu essa falha de segurança e começou a entrar dentro desse projeto e começar a instalar mineradores de criptomoeda. Então, quando o Jean acessava a página da URL do site, tipo assim, um site qualquer.com.br, por trás ele começava a rodar um minerador de criptomoeda na máquina do Jean. Enquanto o Jean está com o site aberto, estava minerando criptomoeda. Entendeu? O pessoal conseguiu colocar isso dentro do HTML do site. Entendeu? O minerador. Então, aí se o site tinha 100 visitas, era 100 pessoas minerando criptomoeda para esse robô hacker, né? E aí o que eu fui fazer? Na hora que o pessoal me chamou, me acionou falando que estava acontecendo isso, que o site estava caindo, o processamento estava muito pesado, não sei o que, o site estava caindo, eu fui lá procurar e comecei a encontrar essa sujeira dentro, né? Esses scripts dentro da aplicação. E eu comecei a deletar, mas voltava a colocar de novo, voltava a invadir de novo. Tipo assim, eu deletei tudo aqui hoje. Quando era amanhã, cara, eles já conseguiram colocar tudo de novo. Tava assim, constantemente colocando. Eu falei, caramba, não tá funcionando. Eu vim aqui deletar, eu não tinha tempo hábil para descobrir aonde estava a falha. Eu tinha que limpar o sistema. Quando eu limpava e começava a pesquisar onde estava a falha de segurança, alguém já invadia de novo. Falei, cara, não tá dando certo. Aí o que eu fiz? Como esse projeto ele rodava no Brasil, eu fiz assim, ó. Eu dupliquei esses containers de baixo. Nesse caso aqui, desses containers aqui, eu apaguei todos os dados de usuários que tinha aqui, porque tinha dados de e-mail das pessoas e não sei o que. Eu estava sofrendo invasão, né? Então, a pessoa que estava invadindo poderia ter acesso, se já não tivesse acesso a esses dados, tá? Então, eu criei aqui um banco de dados com dados fakes, dados inverídicos,
tá? E eu falei o seguinte, todo IP do Brasil, não consigo escrever aqui, não? Todo IP Brasil vai vir para cá. Depois eu vou explicar para vocês melhor o IP, mas o IP é o número que dá a referência. Cada máquina tem um IP. Vocês estão conectados aqui, a máquina de vocês tem um IP, e eu também tenho um IP. E a gente, pela numeração desse IP, a gente sabe de onde ele está vindo, tá? E eu fiz isso. Eu cheguei pro Nginx, porque é o Nginx que recebe os dados do usuário. Ele tá vindo pelo celular, pro não sei o que, tal. Todas as coisas. Quem faz isso aqui é o Nginx. Eu cheguei e falei assim, ó, quando o IP foi externo ao Brasil, porque o site funcionava no Brasil, era brasileiro, não sei o que, foi externo do Brasil, ele vai cair nessa aplicação fake. Enquanto for do Brasil, ele vai cair na aplicação real. Aí o que acontecia? O invasor entrava aqui no PHP, nesse PHP aqui, nesse serviço aqui, ele era redirecionado para cá. Ele conseguia invadir o sistema aqui, só que ele achava que estava invadindo um sistema real, que ia ter acessos, mas não, ele está invadindo um sistema fake, que não era real. Então ele achava que era sucesso, porque sempre quando ele dava falha, ele dava um jeito de entrar de novo de um outro jeito. Ele dava um jeito de entrar de uma outra forma. Agora, se eu mostro para ele que ele teve sucesso, eu engano para ele, a gente chama isso de um falso positivo, eu digo para ele que ele teve sucesso, ele não tentava mudar o padrão dele. Então ele ficava invadindo aqui. O que eu fiz? Eu vim aqui nesse outro aqui, fiz a limpeza, tá? Fiz a limpeza dessa outra área. Depois eu comecei a monitorar ele aqui, ó. Comecei a monitorar a entrada dele aqui para ver por onde ele estava entrando. Aí eu descobri onde estava a falha no sistema e fiz a correção no sistema de cá. Quando eu fiz a correção no sistema de cá, eu liberei aqui para todo mundo para o IP externo. Fiz nos dois, né? Fiz nos dois lugares e vi que ele não invadia mais. Oi? Você já desconfiava que era um IP externo que não estava sendo acessado no Brasil? Sim, isso a gente sabe, porque o Nginx, o Apache, outros serviços igual esse, nos traz esse IP. Ele nos entrega, toda pessoa que acessa o seu site vem o IP dela. Tá? Todo mundo vem. E aí, por exemplo, o IP no Brasil tem um intervalo, 1098 a 200 alguma coisa do Brasil, entendeu? Então você tem um intervalo que realmente representa os IPs do Brasil, tá? E aí você consegue saber da onde eles são. E esse IP que te levantou suspeita porque ele era externo? Ele era externo. Ou ele vinha da China, vinha da Índia, vinha de um outro país, Tumbequistão, entendeu? Eu sempre vinha assim, o cara colocava o robozinho no servidor. Assim, o invasor pode estar em qualquer país. Ele pode estar lá nos Estados Unidos e colocou o servidorzinho dele em outro país, tá? Mas o robô vem só disso. Por que eles não vêm de países assim, como o Brasil? Por que a invasão não vinha do Brasil? Porque no Brasil, as empresas de telefonia é obrigada a guardar o registro de quem está fazendo esses IPs. É obrigada. Então, se a pessoa invade usando o IP do Brasil, é possível rastrear quem foi. Tá? Agora, tem país que não tem esse rastreio. Tá? Não tem essa regra. É uma regra de segurança. É uma regra de segurança. A gente entra sempre nisso. É uma regra de segurança ou está sendo uma invasão de privacidade? Né? Porque, de certa forma, a empresa de telefonia sabe o que você está acessando nesse momento. Que você está dentro do Meet. Entendeu? É complexo isso, entendeu? Essa é a discussão que o pessoal fica fazendo aí, ó, na internet de vários assuntos. Que a gente tem essa discussão, né? A rede social, a pessoa pode falar o que quiser. Não, a pessoa não pode falar o que quiser. Ela tem que respeitar principalmente o espaço do outro. Entendeu? Mas isso inibir a opinião. Entendeu? Então aí vem assim, eu posso dizer que as eleições é fraudulento, porque é a minha opinião. Se você fala que isso eu não posso dizer, você está dizendo, está inibindo o meu direito de manifestar. Tá vendo? É a mesma discussão aqui. Hoje as companhias de telefone sabem tudo que você está fazendo aí no seu computador, está registrado lá. Né? Com a lei LGBT, ela não pode usar esses dados seus sem a sua permissão, que é quando você dá aquele consentimento lá que está a lista em que eles vão usar os seus dados. Então, se ela pega, ou se alguém pega os seus dados lá, ela está cometendo um crime. Por isso que a gente tem o problema aí das pessoas, você ficar recebendo muito spam, seus dados vazarem. Tem gente que trabalha dentro da empresa de telefonia, copia o banco de dados da empresa de telefonia e vende para outras pessoas na internet. Não foi a empresa de telefonia que fez, foi alguém que trabalhava lá dentro que roubou os dados. Tá? Então, assim, é uma coisa muito... Agora, por exemplo, num país que a pessoa não armazena nada, que a empresa de telefonia não armazena nada do seu IP, não sabe o que você está fazendo, esse roubo de dados não aconteceria.
mas porém permite a pessoa fazer as invasões e fazer coisas ilícitas. É muito complexo, entendeu? A discussão. É por isso que essas coisas rendem muito, entendeu? Rendem muito, assim, porque é difícil de chegar num consenso. A gente tenta balancear ali um meio termo, né? E é isso. Então, gente, deu para vocês entenderem aqui um pouco do conceito aqui dos dockers, né? Desses itens, né? Não, beleza. O que vai ter que ser feito agora? Deixa eu parar aqui. O que vai ter que ser feito agora? Vocês vão ter que instalar o Docker dentro do WSL. Eu acredito que é no WSL, porque assim, tem o Docker Desktop. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Eu não quero que vocês usem o Docker Desktop, porque ele é muito pesado. Ele é um visual, é uma interface para o Docker, tá? Muito fácil de mexer nele, essas coisas, mas, gente, nossa, ele me deu muita dor de cabeça. Ele travava o meu computador, esse tipo de coisa, porque ele dá uma interface para você bem assim, ó, bem bonitinha assim, ó. Aí você sabe quais os containers que estão rodando e não sei o que. O outro jeito de usar é o terminal, aquela tela preta que vocês digitam coisa. Mas quando vocês for mexer no servidor externo, é assim, é aquela tela preta ali, tá? A gente não instala isso aqui dentro de um servidor, porque para gastar recurso à toa, o servidor é caro. Eu coloco isso aqui, eu tenho que colocar mais memória RAM no servidor, que vai ficar mais caro ainda. Então aqui tem gente que instala isso aqui na sua máquina, tá? Ele é gratuito, você baixa ele, instala ele aqui e você já consegue utilizar. Só que eu não quero que seja instalado o Docker dessa forma. Eu quero que seja instalado o Docker dentro do terminal. Aqui, ó. Que seria essa documentação aqui. Vocês podem traduzir aqui, tá, gente? Os itens, mas aqui ele fala sobre poder instalar aqui, ó lá, instalando o Docker no WSL2. Aqui, ó, de novo, ele tá falando Docker Desktop para o Windows. Gente, não quero isso aqui, não. Tá? Nem é esse que eu quero. Tô tentando só achar o comando, tá, pessoal? Ver se eu tenho aqui na... Aqui, ó. Aqui ele dá os comandos para você usar no terminal, ó. Deixa eu ver até onde ele vai aqui. Nossa, que tanta coisa. Aí, tudo isso é no WSL, então. Isso. Que a gente vai comando. Você sabe qual a versão do Ubuntu que você tá usando aí? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa você pode usar. Acho que esse nome aqui ele vai mostrar o nome da distribuição que você está usando também, ó. Você digita WSL --system name -R. Ele vai dizer a versão. Deixa aberto aqui caso você precisa copiar. Opa, peraí. Deixa eu ir procurando aqui no outro monitor. Como eu coloco no WSL?
Oi? Como eu coloco no WSL pra É. saber a versão do Ubuntu? Que tava abrindo aqui, tá travando tudo. Ah, tá. Aqui ele tá dizendo que você vai digitar no terminal, acho que acredito que seja até o terminal do... Não sei qual dos terminais, se é do AWSL ou do o PowerShell lá. Eu não sei se é qual dos dois, você vai digitar WSL, não precisa desse ponto .exe não. E aí você vai digitar isso aqui, ó. -- system. Ai, espera aí que travou tudo aqui, desculpa. Tá, WSL. Isso. Aí espaço, -- system. Y. Isso. System. TEM. É M. Isso, é M. Aham. Aí espaço. O name. E o name, né? O name. É tudo junto? Tudo junto. Tá. Espaço, -- minúsculo. R. Isso. Oi. Opa, vou ajudar meu filho ali de novo. Pera aí, ó. O comando tá aqui na tela. Aqui. Não reconhece. É diferente. Porque eu nunca vi esse exe. Ele falou pra colocar o exe? Não falou não. Então, tá diferente. Deixa eu tentar com esse, porque não reconheceu com o outro. Ai, desculpa. Imagina. Opa. Voltei, gente. Apareceu alguma coisa aí? Não tinha aparecido quando eu coloquei aquele que você falou. Esse exe, como pronuncia? Essa parte não coloca? Não, ele normalmente precisa não. Quando você coloca WSL no PowerShell em algum lugar, ele já reconhece no Windows. Não precisa colocar o ponto .exe não. Aí, eu coloquei o código aqui, apareceu Ubuntu 24.4.2. Ah, beleza. É isso? É isso, é isso. Eu vou mandar aqui, eu vou ver se eu encontro um outro tutorial aqui também. Ó, eu encontrei esse tutorial aqui, ó, que ele fala como colocar no 2204, só que eu tô vendo os comandos aqui, que é esses comandos que ele pede de instalação aqui, esses comandos não faz diferença para 22 e o 24. Tá? Então aqui tem todos os comandos que precisa digitar, tá vendo? Ele não faz diferença. Eu vou mandar no chat de vocês, vou colocar na gravação da aula também. Tá. Quando eu for subir. No chat do Novos Titãs. Isso. Ah, tá. Só pra não esquecer, eu tinha visto aqui no board e para fazer ele ser público, parece que é uma aba específica que você tem que abrir uma nova janela, assim, sabe? Não para poder. Pelo que eu vi, não tem como, tipo, tornar público que já foi feito na área privada, sabe? Que foi feito na área privada.
Porque, por exemplo, quando você vai na foto, onde está escrito, por exemplo, a foto e o nome da pessoa, né? No caso, tá ali de Serena de Abreu, no canto direito, Ah, superior. Aí aparece configurações de membro. E aí lá embaixo tem meus cartões, cartões em prazo final, tarará. Aí tem lá público. Quando você vai para público, aparece para você adicionar um novo quadro. beleza, ótimo. Não, boa. Vou fazer isso aí aqui então. Agora entendi, é pra colocar o quadro público, né? Isso. Vou fazer isso então. Agora entendi, é no meu perfil então que eu faço. Entendi. Eu tava achando que era dentro do próprio quadro, mas é dentro do perfil. Não, valeu. Mandei o link para vocês para poder instalar aí o WSL2 aí dentro, tá? Então, assim, é importante fazer essa instalação do Docker, ele lá, e depois eu vou mandar um scriptzinho para vocês, vou colocar também no YouTube aqui na gravação embaixo, tá? Vou colocar ele também, um scriptzinho que vocês terão que rodar para saber se o Docker está funcionando do jeito que a gente precisa para as aulas, tá? E isso tem que entrar nesse manual também, tá, Letícia? Se o script rodou corretamente, você cola o script dentro do manual, esse tipo de coisa, tá? Esse scriptzinho é só para ele poder instalar o PHP, o banco de dados, ele já colocar os containers, igual nessa foto que eu mostrei para vocês aqui, ó. Ele já vai colocar, no caso vai ser um Apache com PHP e um banco de dados. Então ele já vai montar essa estruturazinha aqui, ó, dentro dessa... Eu já vou mandar o código com essa estrutura pronta. Beleza? Aí tem que rodar para ver se ele vai funcionar, né? Se ele funcionar, beleza. Então a gente pode seguir dessa forma. E assim, aí você vai ter que digitar assim, por exemplo. Você vai digitar localhost, igual tá aqui 3000, vai ter um número de uma porta que a gente vai definir. 4848, a gente vai escolher qual que é a porta. E aí quando você digitar isso aqui, você vai cair dentro do seu exercício 1, exercício 2, exercício 3, entendeu? Você vai conseguir visualizar eles. Esse é o objetivo nosso quando vocês rodarem esse script, mas eu vou deixar o script pronto, tá? Com alguma coisa lá, bem-vindo, olá mundo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então é isso, eu mandei ali para vocês o tutorial para poder colocar ele. No seu caso, Jean, você pode continuar fazendo os exercícios, tá? Terminar aqueles vídeos lá para depois você vir para isso, beleza? Aí, por exemplo, pode ser que na hora que a gente digita localhost 4848 não funcione, Letícia, porque assim, como eu falei com você, no Linux isso é nativo, no Windows não, eu estou rodando dentro de uma máquina Linux dentro do Windows. O seu navegador está onde? Ele está no Windows, ele não está no Linux, ele está fora. Então, como é que o seu navegador vai enxergar o Linux? Não sei. Entendeu? Quando a gente está no Linux, é tudo Linux. Aí eu não sei. Aí se a URL não carregar, porque na minha máquina eu vou mostrar funcionando e vou mandar para vocês o script, eu vou, funcionou. É isso aqui que eu espero que vocês vejam. Aí vai ter que pesquisar e tentar achar uma solução e talvez até usar aquele chat ali que a gente tem do General ali para perguntar quem usa, como é que está fazendo, explicar para eles o que está tentando fazer, o que está dando errado, procurar na internet até achar uma solução. A outra solução é rodar Linux. Aí eu consigo ajudar mais, entendeu? Se for nesse sentido. Agora, para isso, vai ter que descobrir mesmo, tá? Como é que é o processo. Tá certo? Beleza. E não vão nessa sem usar Docker Desktop. Esse link que eu passei para vocês, o cara até risca Docker Desktop assim, ó. Ele tá riscando para não usar mesmo, porque ele é muito pesado, ele trava a máquina, é bem ruim. Pelo menos eu não curti quando eu utilizei. Eu parei de usar ele tem uns 8 meses, tá? Então não tava bom de utilizar. Certo? Instalar o Docker no WSL, né? Isso, no WSL, igual esse tutorial que eu mandei lá no chat dos Novos Titãs, tá? E de acordo com a versão do WSL que a gente usa, ele suporta, né? Tipo, ele... Pelo que eu olhei os comandos que ele estão daquele tutorial lá, parece que ele funciona para o 2204 quanto para o 2404, tá? Os dois Linux ele funciona, tá? Que é o 2404 que é o seu, tá? Beleza? Então é isso. Com esses dockers prontos, porque assim, as próximas atividades que a Letícia vai fazer, vai ter o front-end, vai ter o PHP back-end, então vai entrar o PHP para você agora, tá, Letícia? Vai entrar o PHP, vai ter banco de dados, vai começar com a estrutura de banco de dados e vai começar com teste automatizado. Tá? Então, tá vendo? 4 coisas e a gente vai precisar desses dockers rodando. Beleza? Fica tranquilo que você dá conta, viu?
A cara dela tá melhor, velho. A gente vai um por vez. A gente vai colocar primeiro o container funcionando com HTML e CSS igual vocês fizeram. Uma vez isso funcionando, a gente vai para o outro, colocar o PHP para rodar. Aí uma vez que a gente colocar o PHP, a gente vai colocar o banco de dados. E aí a gente vai colocar o teste automatizado. Tá? Então assim, a gente vai ir tudo por partes, tá? Superando cada uma dessas dificuldades. Quando você for para o exercício 2, é a mesma coisa. Tá? O exercício 2 é a mesma coisa do 1. Vai ser a mesma coisa, só que com uma lógica diferente, mas você já vai estar com os sistemas tudo rodando. Tá tudo rodando, só coloca ali e faz o exercício 2. Beleza? E aí vai assim até completar os 10 exercícios, que praticamente só aumenta a dificuldade da lógica, mas não tem mais softwares novos. Só aumenta a lógica mais pesada. Acabou os 10 exercícios, a gente entra já no modelo da bolsa mesmo, que aí é as 4 horas por dia, 3, 4 horas por dia, e vai naquele fluxo já com a bolsa. Beleza? Então é isso, gente. Então, obrigado. Valeu aí. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.